decidi lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim.
Se achar no coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que essa vida nunca muda, gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Se der de cara com alguém que se sente perdido, olhando pra você como se faz o pedido, gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. A riqueza que em Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. O amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, que pode tudo mudar. O amor que pode tudo mudar. A Igreja Presbiteriana de Sertanópolis, localizada no coração da capital da amizade, procura ardentemente o derramar do amor de Deus, através da busca intensa e engajada da sua vontade, influenciando e participando ativamente da vida da comunidade por meio de relacionamentos fortes e sólidos, adorando a Deus com celebrações vivas e centradas em Cristo, realizando o serviço incansável da grande missão de alcançar a cidade e também o mundo através do Evangelho. Nossos departamentos são totalmente voltados para o desenvolvimento da família. Um dos grandes objetivos da comunidade é que o templo não seja mais um ajuntamento de pessoas, mas a completa sinergia e integração de várias pequenas igrejas encontradas em cada casa de Sertanópolis. Pessoas cuidando de pessoas, vidas impactando outras vidas. A IPI de Sertanópolis tem buscado se posicionar como uma comunidade agente de transformação, com o objetivo principal de apresentar Jesus às pessoas. Essas terão a oportunidade de percebê-lo nitidamente no brilho dos olhos de uma comunidade viva, vibrante e calorosa, que não se apega à religiosidade e preconceitos, abraçando e acolhendo a todos os que desejam participar dos benefícios da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Junte-se a esse desafio por Cristo, em Cristo e através de Cristo. Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, 1933-2018. Nossa igreja, nossa comunidade já é octogenária, já é uma senhora muito vigorosa,
que nós temos o privilégio de poder participar como comunidade. O que você está vendo hoje aqui é um pouquinho do que aconteceu no domingo, pela manhã, domingo à noite, ontem à noite, com as apresentações dos nossos grupos. E hoje nós gostaríamos de trazer um pouquinho para você que frequenta as nossas Terças da Esperança, para poder saber o que nós vivenciamos aqui nesse final de semana. Hoje nós temos também um pregador especial, o pastor Pedro, é da primeira IPI de Londrina, veio estar conosco aqui para poder ministrar, e para nós é um tempo de festa. Hoje nós encerramos as nossas festividades de 85 anos, e queremos agradecer a Deus pelo aniversário da nossa igreja. Nós temos falado aqui que a igreja em si não faz aniversário, mas a comunidade que está dentro dela que faz. São 85 anos de pessoas passando por aqui, pessoas vivenciando com pessoas, influenciando pessoas. Então, parabéns a toda a comunidade, a todos vocês que fazem parte desse povo que adora o Senhor aqui por mais de 85 anos, e nós louvamos a Deus por isso. Deixe-me passar alguns avisos. Terça-feira que vem nós começamos uma série de mensagens que tem por título Tenha Ânimo. Você vai receber no seu WhatsApp, vai receber aí alguns convites e um vídeo de convocação para você estar conosco nessa palavra e nessa mensagem de Jesus. Tenha ânimo, não acabou, ainda não é o fim. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra encorajadora, se você é esse alguém, nós convidamos você para estar conosco aqui a partir da terça que vem, com essa série de mensagens, para começar uma campanha, um propósito de oração no altar do Senhor, através da nossa Terça-feira da Esperança. Bazar Missionário está acontecendo ao lado da nossa igreja aqui no Salão Social. Todos os recursos arrecadados, através do que temos ali, vai ser destinado a missões. E eu quero dar uma boa notícia para você aqui hoje. Você que não teve tempo de vir à tarde, você que não teria tempo de estar aqui nos outros dias, o Bazar Missionário, o pessoal estará atendendo vocês após o culto, após a nossa celebração. Você pode se dirigir ali ao lado, eles estarão abrindo para poder atender por alguns minutos aquelas pessoas que não terão oportunidade de passar aqui durante a semana, tá bom? Então, se você quiser, ao final da nossa celebração, passe no nosso Bazar Missionário. Continuamos ainda, quarta, quinta e sexta, nos horários das 14 até as 19 horas, tá bom? Próximo aviso, domingo nós vamos fazer a nossa celebração Celebra Kids mensal, que é o culto da criança, a igreja da criança, mas a gente vai unir famílias, igreja e as gerações integradas. Vamos fazer o Celebra Kids aqui no templo, mas às 9h30 da manhã, numa celebração familiar. Mas 9 horas nós queremos que você esteja aqui. Por quê? Porque vamos fazer um café da manhã da família, e eu queria convidar você para estar conosco. Domingo está marcando uma boa e maravilhosa chuva. Nós queremos fazer algo ao ar livre com as famílias, mas nós não seremos impedidos, porque temos espaço para fazer isso aqui na nossa igreja. Então, mesmo assim, com chuva ou sem chuva, estaremos aqui às 9 da manhã para um delicioso café da manhã da família. Se você puder trazer algo, um bolo, um salgado, se você quiser trazer, será bem-vindo, mas a igreja vai oferecer um banquete para todos nós aqui, das 9 às 9h30, como família, e depois vamos celebrar aqui juntos. E vai ter o pedal às 14 horas, mas se estiver chovendo, não haverá. Será prorrogado em virtude de segurança, em virtude também do próprio aproveitamento desse evento, tá bom? Então, choveu, irmãos, domingo esquece o pedal, vai ser anunciado uma nova data aqui na nossa comunidade. Mas, pastor, qual é o tanto de chuva? Choveu, entendeu? Choveu, acabou o pedal. É assim, a gente fica pensando, mas quantos milímetros? Não, choveu, acabou o pedal. Pode ter garoado, acabou o pedal mesmo assim, tá bom? E já fica definido desse jeito. Encontro de Mulheres com Propósitos vai acontecer na sexta-feira do dia 21. Se você já participou no último, você sabe como é, e com certeza você estará aqui, não precisa nem avisar, não é? Mas você que não veio, está aí um convite para você, mulher, estar conosco. Lembrando que, tanto para as mulheres como para os homens, que os homens vão se reunir no dia 17, segunda-feira agora que vem, aqui para um delicioso tempo de comunhão, os homens aqui da nossa igreja, todos que estão convidados. Lembrando que tanto para homens como para mulheres, nós não podemos trazer as crianças. As crianças não serão atendidas nesses 2 dias. É o tempo do papai e o tempo da mamãe. O filhinho vai ficar com o papai quando a mamãe vier, e vai ficar com a mamãe quando o papai vier, tá bom? Então, papai, se prepare para um programa em família na sexta do dia 21. Leva para tomar um sorvete, sai para fazer um passeio, vai visitar a sogra, a mãe, o tio, o parente, e você faz o mesmo com o seu filho, filha, mamãe, no dia do seu marido, porque nós não temos estrutura para atender crianças nesse dia que é voltado para homens e voltado para mulheres, tá ok? Outro aviso, no final, último sábado do mês, vai ter um encontro dos jovens. A gente vai trazer mais informações para vocês, mas vai reservando aí na sua agenda jovem, um evento especial para vocês aqui, chamado DIP, e nós também
também teremos um evento para a diaconia, ação social. Quem estará conosco no dia 29 às 19 horas é o Dr. Maurício Cunha, referência na assistência social no Brasil. Ele tem um projeto que se chama Centro de Atendimento e Desenvolvimento Integral, que é o CAD. E a gente quer convidar você, que quer da diaconia, para vir participar, e você que se interessar por ação social, como fazer isso, como ter uma palavra relevante ao mundo caótico, na área social. Nós teremos isso no sábado à noite aqui como igreja. E uma boa notícia é que o pastor Maurício Cunha estará conosco também no domingo, ministrando nas duas celebrações, às 9h30 e às 19h30. Já avisamos terça-feira passada, esse transtorno ainda vai continuar com a gente por algumas semanas. Banheiro masculino do lado de lá, ao salão. As mulheres continuam usando o seu mesmo banheiro. Eu peço a sua compreensão. Desculpe o transtorno, estamos em obra para melhor atender vocês, tá? Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. E você sabe como funciona. Você pode vir aqui à frente e devolver a sua contribuição com alegria. Tudo que você tem contribuído aqui tem resultado em crescimento para o reino e para o louvor e glória do nome de Jesus. Então continue fazendo isso. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, não se constranja. Essa é uma atividade que nós fazemos toda terça, todos os domingos, e quem sabe numa data futura você possa participar conosco nessa celebração, ofertando também. Mas sejam livres para poder fazer isso com o coração alegre, porque a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, devolver seu dízimo e sua oferta. De mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar assim as mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus. Eu levantar assim as mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a
glória, todo louvor, toda adoração. Glórias a teu nome, Senhor. Oh Deus, nós só temos a agradecer a tua fidelidade. Oh, nosso coração é grato esta noite a ti, Pai. Oh, por tudo que o Senhor já fez nessa comunidade e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos, Pai. Aleluia. Oh, tu és santo, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Nosso coração grato, o nosso coração cheio de alegria por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Agradeço, meu te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Só a igreja pode cantar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço,
Te agradeço. E as mulheres respondem: te agradeço. Só a igreja. Te agradeço, meu Senhor. te agradeço, Deus. Agradeço, meu Mulheres. Senhor. Meu Senhor, te agradeço por Me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. aleluia. Você pode dar uma salva de palmas? É isso. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Antes de você se sentar, cumprimente pelo menos umas 10 pessoas perto de você e diga: seja bem-vindo aqui essa noite. Que bom que você está aqui. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Perfeito. Só apontar para lá, em vez de apontar para o telão, aponta para lá. Ah, tá aqui o computador está lá. Não, você aponta para cá. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria o pastor Pedro Leal. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, a primeira. E nós temos o privilégio de poder ouvir uma palavra gostosa, uma palavra edificante, bíblica. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração profundamente essa noite, assim como falou conosco na noite de ontem, onde Ele também esteve conosco ministrando a palavra do Senhor. Pastor, já é de casa, Deus abençoe, Deus te use poderosamente. Fique à vontade aqui no nosso meio. Hoje nós estamos num dia festivo. O tempo é do Senhor na sua vida. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Com as palavras do salmista, no Salmo 103, versos 1 a 3, eu saúdo a amada igreja na graça, na paz e na bênção do nosso Deus. Amém, igreja? Boa noite, queridos e queridas. Que privilégio voltar aqui. Ontem tivemos um tempo tão especial. Hoje, mais uma vez acompanhado pela minha esposa Ruth e por nossa filha. Perguntaram se a Thaís é nossa filha. Filha do coração. A Thaís é a líder de louvor da nossa igreja e eu tenho tido o privilégio de ministrar ao lado dela e sempre que dá, que ela pode nos acompanhar, que a agenda dela bate com a nossa, eu a convido para nos acompanhar. Então ela estará conosco hoje, Thaís Bruder, ali no teclado. É um presente de Deus estarmos de volta aqui. Aos que nos visitam hoje, nosso forte e querido abraço. Aos que nos ouvem pela primeira vez, tenha paciência. Ao que nos ouvem pela segunda vez, você é muito corajoso e corajosa de voltar aqui novamente. Mas tudo bem, Deus há de te recompensar. De alguma forma, Ele há de te recompensar. Como é bom estarmos juntos. E festa! 85 anos, 1933, 2018. Estamos em festa. E vamos juntos estudar a palavra de Deus? Então veja quem está pertinho de você. Caso não tenha Bíblia, procure ajudá-lo ou ajudá-la a ler a palavra. Se você vai abrir a sua Bíblia no seu smartphone, no seu aplicativo, fique à vontade. Fecha agora Facebook, WhatsApp, deixa isso tudo para depois. Abra a Bíblia. Isaías, capítulo 43, a partir do verso 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, a partir do verso 14. Deus havia colocado no meu coração uma sequência das ministrações. Ontem nós conversamos sobre as marcas da Igreja de Cristo. Vimos que a Igreja de Cristo possui referências. A Igreja de Cristo precisa ter sensibilidade. A Igreja de Cristo precisa ter organização. Mas a Igreja de Cristo precisa do poder de Deus. Foi isso que nós conversamos ontem à noite. Mas ontem Deus nos levou na casa de uma querida família do nosso coração aqui para tomarmos um lanche à noite. Lanche é modo de dizer, porque foi um banquete.
pastor e a pastora estavam conosco. E ao final do encontro, Deus trouxe uma palavra ao coração da minha esposa para o pastor e a sua esposa aqui da igreja de vocês. E aquela palavra veio ao encontro do meu coração de algo que eu já estava sentindo pela comunidade e especialmente pela vida do pastor e da sua esposa. E hoje à tarde, Deus me incomodou tanto que eu parei tudo que eu estava fazendo e Deus me levou a escrever essa mensagem com um novo tema, diferente daquilo que eu tinha planejado. E a reflexão nossa nessa noite tem esse tema: coisas novas que Deus fará. Você pode repetir comigo? Coisas novas que Deus fará. Isaías 43, a partir do verso 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Verso 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Pai, é a tua palavra. Nós abrimos a tua palavra e nos prostramos ante ao Cordeiro e rogamos que o teu doce Espírito agora nos revele essa palavra, que saia da simples letra escrita, mas que ela gere vida no nosso coração. Doce Espírito, ilumina nossa mente e coração e glorifica o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos e queridas, é impressionante como a Bíblia aponta para a necessidade que eu e você temos de voltar às promessas de Deus. Sempre Deus nos fará lembrar, relembrar das suas promessas e dos seus grandes feitos. Nas horas boas, Deus fará isso. Nas horas difíceis, Deus também fará isso. O profeta Isaías, no capítulo 43, está profetizando ao povo de Israel que estava cativo, preso, escravizado em um outro país chamado Babilônia. Eles estavam ali e por ali ficaram cerca de 70 anos. Isaías é levantado no poder de Deus como um atalaia, um profeta, para dizer: olha, Deus tem um recado para vocês. Por isso que várias vezes aparece: assim diz o Senhor. Então é Deus falando com o povo. Deus tem um recado para dar ao povo. Lembram-se, eles estavam presos, escravizados, cativos, sofrendo. Mas agora Deus levanta esse homem para uma mensagem. E que mensagem é essa? Dos versos 14 e 15, Deus vai falar dele mesmo. Ele vai lembrar o povo de Israel quem ele é. Através do profeta ele diz: olha, eu sou o Senhor, eu sou o único Deus e fora de mim não há outro Deus. Eu sou aquele capaz de libertar o povo do cativeiro e ninguém é mais capaz senão eu, o Deus de Israel. Então, quando nós lemos o versículo 14 e 15, é uma reafirmação do próprio Deus, do seu poder e de quem Ele é. E nessa noite, eu quero reafirmar em nome de Jesus, que só há um Deus e não há outro. O Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus que criou todas as coisas e tudo que existe.
O Deus que está assentado no alto e sublime trono tem o nome de Santo. O Deus que tem o cetro de poder e domínio nas suas mãos. O Deus que controla a história. O Deus que não acontece absolutamente nada sem a sua permissão, sem a sua vontade. O Deus que rege a minha vida e a sua vida. Só há um Deus, não há outro Deus na história. O Deus criador de todas as coisas, o Pai amado, celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? O Deus que não cai, segundo a Bíblia, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele permita. E na minha Ele já permitiu bastante. A do pastor também, né, pastor? E de tantos irmãos aqui. Deus foi generoso comigo. Ele disse, pode cair, pode cair, pode cair. Foi caindo, caindo, caindo. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus do verso 14 e 15. Mas agora nos versos 16 e 17, Deus vai relembrar de um grande feito dele. Veja comigo o que ele diz. Ele nos lembra de uma grande promessa, de um grande feito. Ele está dizendo, volto a repetir, a um povo escravizado, cativo. Então ele se apresenta através do profeta e diz assim, eu sou o Senhor. Uau, que mensagem. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, Ele é Deus, eu sou o Senhor. Guarde isso no seu coração. Mas agora ele vai dizer assim àquele povo escravizado. Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, fez sair o carro e o cavalo, o exército e a sua força. O que Deus está dizendo aqui? Ele está lembrando o povo de Israel, que quando Israel saiu escravo do Egito, libertado por Moisés com mão poderosa, chegou um momento da sua caminhada que eles pararam em frente ao mar Vermelho. Por trás vinha o exército de Faraó, na frente o mar. Então Deus, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto. E quando o povo atravessa o mar, o exército de Faraó vem atrás. E o mar se fecha, e os cavalos e os cavaleiros de Faraó morrem. É isso que Deus está lembrando. Olha, eu sou o Deus que abriu o mar lá atrás. Eu sou o Deus que derrotei Faraó. Eu sou o Senhor que fiz isso. Eu sou o Deus de grandes feitos. Eu sou o Deus de grandes milagres. Aleluia! Deus sempre nos fará lembrar dos seus feitos e das suas promessas. E para o povo de Israel, queridos, quando a gente estuda a história de Israel, não havia nenhum outro feito mais relevante. Até hoje o povo lembra que Deus abriu as águas do Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto. Aleluia! Deus está se apresentando a nós hoje. Ele talvez esteja te lembrando de um milagre da sua vida. Eu sou o Senhor, o Deus que te curou lá atrás. O Deus que te restaurou, o Deus que te salvou, o Deus que te livrou daquele acidente, o Deus que deu uma graça para você. Quantos de nós aqui poderíamos, contar um milagre de Deus? Cantamos aqui por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Te agradecemos, ó Deus. Nesses 85 anos, quantos milagres de Deus nós presenciamos como comunidade de Deus aqui neste lugar. Louvado seja o Senhor. Então Deus está dizendo, eu sou o Senhor. E eu sou o Senhor que já fiz grandes coisas na sua vida. Aleluia. Só que a gente já podia ir embora. Não podia? Olha que coisa boa. Eu não sei você, mas meu coração já está explodindo por Deus. Mas o texto continua. Agora, nós chegamos ao verso de número 18. E ele parece que muda o assunto. Deus fala assim, olha, eu sou o Senhor. Eu fiz grandes coisas no passado, mas preste atenção. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Uau! Olha o que Deus está falando. Vocês lembram-se, eu abri o Mar Vermelho, mas não fiquem presos às coisas que eu fiz. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes eu e você corremos o risco de ficarmos presos no passado. Corremos o risco de falar do Deus que fez, do Deus que agiu. E muitas vezes nos esquecemos que esse Deus que fez é o Deus que continua fazendo e é o Deus que continuará fazendo milagres por toda a eternidade. Então Deus está alertando o povo, olha, sou sim o Senhor, sou eu quem fiz o milagre do Mar Vermelho, mas não fiquem presos a isso. Em 85 anos, muitos milagres foram feitos,
Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dar esse recado. Não fiquem presos ao que Deus já fez, porque Ele tem uma coisa nova para fazer na nossa vida. Você pode dizer amém a isso? Coisas novas que Deus fará, aleluia! Ele está dizendo exatamente isso, não fiquem presos a isso. E aí no verso 19 ele diz: eis que faço uma coisa nova. Diga, coisa nova. Uau! Eu já estou com o coração vibrando. Querido, aperta o cinto de segurança aí, porque Deus tem uma coisa nova para a nossa vida hoje, aleluia! E eu fui buscar então que coisas novas são essas que o texto nos diz. Em primeiro lugar, eu creio que a primeira coisa nova que Deus quer nos dar, Deus nos dará uma nova visão. Uma nova visão. Ontem nós falamos que Deus precisa nos dar sensibilidade de tocar nossos olhos. E hoje Deus me levou a esse texto mais uma vez, para dizer: Deus nos dará uma nova visão. Quando a gente ouve de Deus que Deus vai fazer uma coisa nova, a gente, via de regra, pergunta assim: pastor, o que é que Deus vai fazer para nós? Não, querido, não é nada para nós. Então a gente pergunta assim: pastor, o que é que Deus vai fazer então através de nós? Não, querido, não é através de nós, não é nem para nós e nem através de nós. Primeira coisa que Deus quer fazer é em nós. Diga assim, em nós. Diga assim, em mim. Aleluia. Primeira coisa que Deus vai fazer não é através e nem para nós, é em nós. E Ele quer nos dar uma nova visão. Queridos, muitos de nós ainda temos a visão no passado. E louvado seja Deus pelo passado, pelas coisas boas. Não à toa o profeta nos ajuda a entender, Jeremias, em Lamentações capítulo 3, dizendo: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós não vamos nos esquecer do passado. Deus fez grandes coisas, mas agora Deus está chamando a minha atenção e a sua para dizer: para um pouquinho. Não olhe tanto para o passado, abra sua visão, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Ele diz assim: está saindo a luz, porventura não percebeis? Saindo a luz e perceber, fala de ver o que Deus está fazendo. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio, e muitas vezes eu e você não percebemos. Não percebemos. Não damos conta, e essa é uma estratégia do diabo, de roubar da nossa visão os grandes planos e feitos de Deus, de roubar da nossa vida os sonhos de Deus para nós. Quantos sonhos Ele tem plantado no nosso coração, quantos sonhos Ele tem plantado no seu coração, individualmente, como família, como pai, como mãe, como esposa, como jovem. Quem sabe há jovens aqui com sonhos grandes. Pastor, Deus mostrou para mim, eu vou ser grande, Deus vai me levar a lugares grandes, porque eu vou alcançar muitas pessoas. Pastor, Deus mostrou para mim que eu vou para as nações, ser um missionário, uma missionária, mas aparentemente nada acontece, a nossa visão é interrompida, e a gente fica: mas Deus aqui já fez coisas boas, olhando para o passado, olhando aqui, e não consegue olhar as coisas que Deus tem sonhado para nós. Segundo o texto, está saindo a luz, já está brotando, já está nascendo, e eu e você somos convocados nessa noite para abrir os nossos olhos espirituais e ver tudo o que Deus já está planejando para mim e para você. Aleluia! Coisas grandes, coisas grandes. É comum a gente encontrar pessoas que dizem assim: pastor, no tempo de fulano que era bom, que saudade. No tempo de ciclano que a coisa funcionava. Quando a gente fazia assim, eu fazia daquele jeito. Pastor, mudaram muitas coisas. Queridos, olha o que o texto está nos dizendo: não se apeguem às coisas passadas. As coisas passadas foram boas, mas tinham o seu tempo e o seu modo. Agora é outro tempo e outro modo. Deus continua sendo Deus, e Deus continua sendo bom, e Deus continua fazendo milagres, e Deus continua inovando, e criando, e gerando coisas novas, e trazendo à existência coisas que não existem, e fazendo milagres novos acontecer. É outro tempo. Deus está nos chamando para ter olhos abertos. E quando a gente fala de olhos abertos, há um personagem ou dois da Bíblia
que nos chama muito a atenção. O livro de Números, capítulo 13, registra a história de dois homens, chamados Josué e Calebe. Josué e Calebe faziam parte de uma equipe de 12 espias. 12 homens, um de cada tribo de Israel. Israel estava prestes a entrar na terra prometida, Canaã. Eles iam tomar posse daquela terra. Deus havia prometido: podem entrar que eu vou dar essa terra em posse para vocês. Havia uma promessa de Deus. Então Moisés chama 12 homens e diz assim: vão lá naquela terra e vejam que tem aquela terra, espiem aquela terra, porque nós vamos tomar posse dela. E os 12 entram na terra. Livro de Números, capítulo 13. Depois de um período naquela terra, eles voltam. Dos 12, 10 se levantam e dizem assim: melhor ir não vamos não. O negócio lá é o seguinte: tem muita coisa boa lá, mas tem um povo gigante, forte, armado. Se a gente entrar lá, nós vamos ser como formiguinha, gafanhoto nas mãos deles, e eles vão acabar com a gente. Muitas vezes o nosso olhar é assim, a gente não consegue ver a promessa de Deus e as coisas boas da terra, a gente só vê os gigantes e as dificuldades. Sim ou não? Mas dos 12 tinha 2, Josué e Calebe, que claro, eles viram os gigantes, claro, eles viram as dificuldades, claro, eles perceberam que havia, mas eles se lembraram que havia uma promessa de Deus sobre a vida deles. E no capítulo de número 13, versículo 30, Calebe se levanta no meio do povo. Os 10 estavam dizendo: é perigoso, não vamos não, lá tem um exército forte. Diz o texto que o coração de todo o povo que ouvia os espias estava se derretendo, eles estavam se amedrontando, estavam todos achando que era melhor ficar do jeito que estava, não entrar naquela terra. Mas aí Calebe se levanta, versículo 30 do capítulo 13, e com autoridade ele diz assim: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Um homem com uma visão diferente, um homem que se permitiu ser tocado nos seus olhos espirituais e enxergar aquilo que os outros não enxergavam. Nessa noite, Deus te trouxe aqui, queridos, para tocar os seus olhos e os meus olhos, para desvendar a nossa vista espiritual e nós olharmos todas as promessas de Deus para nós. Não levante a mão, mas quantos aqui já receberam pelo menos uma promessa de Deus? Deus te disse sobre o seu casamento, sobre um filho, sobre uma filha, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho. Aí você está assim: mas pastor Pedro, faz tanto tempo que eu acho que não vai acontecer. Pastor Pedro, está difícil, tem tanto gigante tentando impedir que isso aconteça. Mas nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para nos levantarmos como Calebe e dizer: eia, subamos e possuamos a terra. Deus prometeu, Ele cumprirá. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez disse Deus, 2 vezes disse Deus, 3 vezes disse Deus. Ele cumprirá na sua vida a promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, porque Ele é fiel. Aleluia! Aí alguns dizem assim: pastor, eu já estou velho, pastor, eu já estou com uma idade avançada, para mim não tem mais promessa. Então depois em casa eu te convido a estudar o livro de Josué, capítulo 14, versos 6 a 12. Josué 14, 6 a 12. Eles já entraram na terra. Aqui eles já conquistaram a terra. E Josué, agora ele está conversando com Calebe. E Calebe chega para Josué e diz assim: ainda tem uma terra chamada Hebron na montanha que não foi possuída. Dá Hebron para mim, Calebe diz. Josué fala assim: não, acho que não dá mais, você já está velho. Ele fala: peraí, eu tinha 40 anos quando espiamos a terra, diz o texto. 45 anos se passaram. Eu estou então com quantos anos? 85 anos. 85 anos. Aí Calebe vira para Josué e fala assim:
A mesma força que eu tinha quando entrei na terra, eu ainda tenho hoje, porque o Senhor é comigo. Dá-me Hebrom por herança, e eu possuirei aquela terra. E ele então entra em Hebrom, espanta os gigantes de lá e toma posse da terra aos 85 anos de idade. Querido, querida, nunca é tarde para uma promessa de Deus se cumprir na sua vida. Hoje é o dia que Deus nos trouxe aqui para tirar a venda dos nossos olhos e mostrar que os sonhos de Deus vão se realizar na nossa história. Aleluia! Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Querido, coloque uma de suas mãos nos seus olhos, assim como um símbolo de fé. Se você quiser, se você puder, eu quero orar por você. Pai, abre a nossa visão espiritual nesta noite. Toca nos nossos olhos espirituais. Pessoas que têm dito que a promessa de Deus não vai acontecer. Pessoas que têm olhado para trás e se esqueceram de olhar os sonhos de Deus para a sua vida. Nesta noite o Senhor está restaurando sonhos. Nesta noite eu libero uma palavra de bênção sobre os teus filhos e filhas. E profetizo sobre a tua igreja. Sejam desvendados olhos espirituais. E que as promessas de Deus que já estão brotando, saindo à luz, sejam esclarecidas para o teu povo. E a fé do teu povo seja revigorada, reanimada, fortalecida, e que o inimigo bata em retirada, em nome de Jesus. Que se cumpra toda palavra proferida sobre os teus filhos e filhas, e que o teu nome seja exaltado bem alto e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas a segunda coisa nova que Deus quer fazer para nós, está no texto, Deus nos dará um novo caminho. Ele nos dará uma nova visão, mas Ele nos dará um novo caminho. Versículo de número 19. Eis que faço uma coisa nova, está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Caminho no deserto. Como é bom saber que em meio ao deserto há sempre um caminho de Deus preparado. Deserto e ermo falam de dificuldade. Não é comum uma pessoa expressar-se assim a nós dizendo: ah, pastor Pedro, minha vida está tão difícil, estou vivendo um deserto. Alguém já disse isso para você? Talvez você tenha dito. Eu estou num vale deserto. Fala de lutas, de dificuldades. E quantos de nós não passamos por lutas, por desertos? E o povo estava escravizado na Babilônia. Deserto, angústia da alma. Mas que promessa linda Deus tem para nós nessa noite. Querido, seja em que área for da sua vida e da minha vida, em que estivermos passando por lutas ou dificuldades, por desertos ou por tribulações, ou quem sabe um vale, eu quero trazer uma linda afirmação da palavra de Deus. Eu e você, ainda que no deserto, não estamos sozinhos. Deus está presente ao nosso lado. Aleluia! O autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, diz assim: eis que nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, diz o Senhor.
uma das primeiras sensações que o deserto gera na nossa vida é solidão. E aí é comum a gente dizer assim: Deus me abandonou. Sim ou não? Onde está Deus? Onde está Deus? E eu e você só vamos passar pelo deserto de maneira tranquila quando compreendermos o quanto Deus nos ama e, como Pai amoroso, Ele nos chama de filho e filha amada do Senhor. Queridos, se há uma coisa que eu e você precisamos sair daqui nessa noite com isso gravado no coração, é que somos filhos e filhas amados do Pai. Jesus, em Mateus capítulo 4, é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado durante 40 dias. Lembram-se dessa passagem? E ali, durante 40 dias, sem comer e sem beber, a Bíblia diz que o diabo vem tentá-lo. E ele diz assim: transforma essa pedra em pão e come, e sacia a tua fome. E ele diz assim para Jesus: pula do alto do templo, e Deus dará ordem aos anjos para te pegar no colo, e você não vai se machucar. E o diabo diz assim: se você prostrado me adorares, te darei todos os tesouros da terra. Tentação. Quantos de nós temos sido tentados no deserto? Faça isso, faça aquilo, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, resolve no teu jeito, no teu braço, na tua força. Mas acima das 3 grandes tentações, há uma maior. Porque o diabo, quando chega para Jesus, para tentar Jesus, ele começa a frase dizendo assim: se és filho, faça isso. Se és filho, faça aquilo. O que está por trás dessa frase? É mais ou menos assim, gente. Se você fosse amado de Deus mesmo, se você fosse filho mesmo de Deus, se Deus te amasse tanto, Ele não permitiria que você passasse pelo que está passando. Será que Deus te ama mesmo? Olha só, olha o deserto que você está vivendo, olha o vale que você está enfrentando. Será que Deus te ama mesmo? Olha como é profundo isso. Se há uma coisa que o diabo quer roubar do meu coração e do seu, é que somos filhos amados do Pai. Quantos de nós temos ouvido essa voz? Quem sabe essa semana o diabo soprou isso na sua mente, querido, no seu coração. Onde está Deus nessa história? Onde que está Deus na minha história? Por que não resolve esse problema logo? E nós viemos aqui a terça de esperança buscar uma graça de Deus, uma bênção de Deus. Estamos alguns na primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima semana, não importa. Mas a gente corre o risco de, no meio da jornada, olhar para Deus e perguntar: Deus, o Senhor não está vendo? Mas é interessante que antes do capítulo 4 tem o capítulo 3, aleluia. E no capítulo 3, Jesus, antes de ir para o deserto, ele é levado ao rio para ser batizado. No Rio Jordão, João Batista batiza Jesus. E diz o texto: os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Não era uma pomba, mas tinha forma de pomba, era o Espírito Santo. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. É mais ou menos assim: esse é o meu garoto, eu amo profundamente, esse é meu filho. Queridos, nessa noite, ouça a voz do Espírito Santo te dizendo: tu és filho amado, tu és filha amada, eu tenho prazer em ti. Aí quando Jesus vai para o deserto e o diabo aparece diante dele e fala assim: se és filho, Jesus fala: se és filho, você não sabe, cara, acabei de ouvir uma declaração de amor do meu pai, ele rasgou o céu só para dizer para mim: és o meu filho amado, aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite para rasgar o céu, abrir a nossa visão e preparar um novo caminho para eu e você entendermos de uma vez por todas. Não importa o que estejamos passando, não importa as lutas da vida, não importa os desertos ou os vales, Deus nos ama profundamente e ninguém poderá roubar isso do nosso coração, aleluia. Quando eu e você tivermos isso encravado no nosso coração, queridos, tudo mais perde sentido ou valor.
É interessante que o texto diz que ele não vai mostrar um caminho que já existe. O texto diz que ele vai criar um caminho novo. Veja a expressão, eu porei um caminho, é sinal que ele não estava lá. Concordam comigo? Deus é especialista em chamar à existência coisas que não existem. A boa notícia é que não importa a dificuldade que eu e você estejamos passando, Deus vai criar um novo caminho. Você não está vendo a saída, eu não estou vendo a saída, mas Deus está prometendo nessa noite, fique tranquilo, guarde o seu coração sobre o meu amor, e mesmo no deserto, você não está sozinho, eu vou criar um caminho onde não havia caminho. Então pare de lutar, pare de tentar fazer o caminho com o seu próprio esforço, né? Talvez tenha pessoas aqui nessa noite com as mãos sangrando. Por que eu estou dizendo mão sangrando? A figura que me ocorre agora é pessoas cavando a terra, tentando abrir caminho no meio da areia com a força própria. E Deus está dizendo, para, descanse em mim, porque sou eu quem vou abrir o caminho para você. Você pode dizer amém a isso, querido? E agora veja que linda essa expressão que saltou da Bíblia para mim hoje. Ele diz assim no finalzinho do texto: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque eu vou colocar o quê? Água no deserto, rios no ermo. Preste atenção nessa expressão, para dar de beber ao meu povo. Querido, sabe por que Deus vai fazer isso? Porque Ele vai saciar a nossa sede, Ele vai matar a nossa fome. Ele está prometendo nessa noite que por pior que seja o deserto que eu e você estejamos passando, por pior que seja a seca que estejamos enfrentando, Ele é poderoso para preparar um caminho novo, para abrir um mar, um rio. E sabe para quê? Para nos dar de beber. É para mim, é para você. É por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, entregue sua vida para Jesus, consagre a sua vida para Jesus. Ele é a fonte da água viva, só Ele sacia a nossa sede. Por isso, nessa noite, eu quero que você encontre descanso nos braços do Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
Se você puder e quiser. A figura que vem à minha mente agora é quando a gente vai pegar uma criança no colo e ela ergue os bracinhos assim. Se você puder, ergue seus braços para o Pai Celestial. Deixa Ele te pegar no colo. Como criança recém-amamentada, quieta-se nos braços de sua mãe. Assim seja a nossa alma para Ti, Senhor, nessa noite. Abraça o Teu povo, Pai. Abraça os Teus filhos e filhas. Pega a Tua igreja no colo nessa noite, Senhor. Pessoas que não têm sentido mais o Teu amor, sejam agora tocadas pelo Teu Espírito. Pessoas que têm duvidado do Teu amor, sejam agora abraçadas pelo Senhor. Pessoas que têm dito: onde está Deus? Que o Senhor se manifeste com poder agora. Pai, abraça-nos, abraça-nos, abraça-nos. Toma-nos em Teus braços, ensina-nos a descansar em Ti. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai, o Senhor está preparando um caminho no deserto. O Senhor está colocando rios no ermo. O Senhor está dando de beber ao Teu povo. De beber, de beber, de beber. Que jorre esta água sobre a Tua igreja. Que jorre a Tua água sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga mais uma vez: em Teus braços é o meu Deus. Aleluia. Que lindo coral. Em Teus braços. Essa é a nossa oração, Pai. Aleluia. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços eu libero uma palavra de cura para mágoas do passado. Pessoas que têm feridas na alma, angústias que carregam durante anos. Talvez você tenha passado por tanto sofrimento, por abusos emocionais, quem sabe até físico. Mas nessa noite, um óleo fresco do Espírito é derramado sobre a sua vida. E ele vai gerar descanso, 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 descanso. A agitação vai embora. O medo vai embora. A desesperança vai embora. E o Espírito Santo gera descanso sobre a sua vida agora. Descanso, 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 descanso. Amém. Em terceiro e último lugar, Deus nos dará um novo cântico. Um novo cântico. Veja o texto que nós lemos agora no verso de número 20 e 21. Para dar de beber ao meu povo, nós, ao meu escolhido, nós. Olha como é gostoso ler a Bíblia assim. Eu sou o povo, eu sou o escolhido, aleluia. Mas ele diz assim: ao povo que formei para mim. Nós somos propriedade de Deus. E ele termina dizendo: para celebrar o meu louvor. Louvor, gratidão, adoração. Tudo isso Deus fará para que nós, o seu povo, possamos dar glórias a Ele e somente a Ele. Uma das coisas que marca a minha vida todas as vezes que eu venho a Sertanópolis e visito esta igreja é o louvor. Esta igreja tem uma marca de ser adoradora desde muitos anos atrás que eu os visito e tenho o privilégio de me reunir com vocês, adoradores e adoradoras, seja através de quartetos, de grupos vocais, de corais, de dança, de conjuntos, não importa, adoradores e adoradoras, é uma marca. Mas muitas vezes eu e você somos tentados a abrir os nossos lábios ao invés de adorar para murmurar.
E eu creio que o que Deus mais quer nesta noite, além de nos dar uma visão e um novo caminho, é tocar nos nossos lábios e colocar nos nossos lábios um novo cântico, uma nova canção. Que quando a gente perceber que Deus está restaurando sonhos e realizando os seus milagres, quando a gente perceber que o deserto já está indo embora porque um caminho se abriu e as águas jorraram, a gente não se esqueça de dar a glória devida ao nome de Deus em Jesus Cristo. Um novo cântico. Um novo cântico que quando a gente voltar para casa, eu quero que você tenha essa experiência. Os seus lábios comecem a cantar sozinho, se necessário. Eu quero que Deus te acorde de madrugada. Ai, pastor, que isso? Eu gosto de dormir. Misericórdia. Eu tenho um irmãozinho lá em Londrina que fala assim, miseriqueima, que é misericórdia com queima junto, já emenda tudo. Não, querido, mas não é você perder o sono com insônia e preocupação. É o Espírito Santo te levantando para adorá-lo. Você se lembra daquela figura de Gênesis 3? A Bíblia diz que Deus, ao final do dia, descia no jardim para passear com a sua criação, com Adão e com Eva. Passear com Deus no jardim. Eu oro mesmo para que Deus nos tome pela mão e nos leve para o jardim de volta, para a intimidade com Ele. Um novo cântico nos nossos lábios, uma nova expressão de adoração. Talvez os seus lábios serão abertos com palavras que você nem mesmo vai entender, mas adore ao Senhor. Ele vai mostrar para você um perfeito louvor, um perfeito louvor. Nós somos o único povo, único, da face da terra, que consegue celebrar uma festa no meio do deserto. Êxodo capítulo 5, versículo 1, Moisés chega para o faraó e fala assim, deixa ir o meu povo, caminho de 3 dias no deserto. Aí o faraó pergunta, para que vocês querem ir? Para celebrar uma festa para o nosso Deus, aleluia. Queridos, festa no meio do deserto, um novo cântico, uma nova canção. Essa foto que vocês estão vendo foi tirada em abril do ano passado em Moçambique. Essa linda garotinha. Um dos projetos que Deus tem me levantado recentemente é cuidar de uma organização chamada Casa das Formigas Brasil. É um projeto que apoia uma instituição em Moçambique, Maputo, África. Um orfanato com 300 crianças. E eu tenho tido o privilégio de ir lá algumas vezes. Minha esposa já foi comigo 2 vezes. Aquela jovem ali já foi comigo 2 vezes. E uma das coisas que nós fizemos lá em 2017 foi gravar um vídeo, gravar um clipe, umas canções. E nós ficamos pedindo para Deus uma música que a gente pudesse cantar em Xangana, que é a língua deles, o dialeto deles, além do português de Portugal, e no nosso português que nós conhecemos. E em contato com a liderança de lá, eles escolheram a música A Ele a Glória. Romanos 11:36, vocês cantaram ontem. Porque dele e por ele, e por meio dele, seja a glória. Então nós saímos aqui do Brasil, a Thaís, com mais um grupo de 9 pessoas e fomos lá. E encontramos 300 crianças. Muitas delas sem vínculo familiar, sem conhecer os pais. A maioria delas come apenas uma vez por dia, lá no orfanato, vão voltar para casa e não tem mais o que comer. Algumas delas violentadas. Tivemos uma experiência incrível na última viagem, com crianças abusadas. Muitas delas sem nenhuma esperança aos olhos humanos. Mas sabe, queridos, há 25 anos atrás, uma senhora de 52 anos de idade deixou o secretariado executivo de uma grande empresa em São Paulo, seu nome, Delcy Esteves dos Santos. Largou tudo no Brasil e foi para a África, em obediência a Deus, e começou esse trabalho. E durante gerações e gerações, durante 25 anos, 27 anos, ela faleceu agora, o ano passado, com 79 anos de idade. Dos 52 aos 79, ela pregou o Evangelho de Cristo para essas crianças.
e começou a brotar uma esperança no coração delas. E a despeito das circunstâncias, das dificuldades, das limitações, elas começaram a adorar o Rei dos Reis, o Rei Jesus. A Thaís, além de líder de louvor da nossa igreja, ela tem tido o privilégio de participar de uma sequência de turnês no Brasil chamado Dunamis, Fornalha, né? Ela é a tecladista daquele grupo. Deus a tem colocado num lugar muito bonito, porque ela é uma serva de Deus. Então ela viaja o Brasil todo tocando com esses grupos. Mas eu queria que ela falasse um pouquinho como foi tocar para 300 crianças num galpão, como foi adorar e ver um novo cântico nos lábios daqueles pequeninos. É até um pouquinho difícil de falar, porque eu me lembro, tem muito marcado na minha memória quando a gente chegou no portão e as crianças já estavam adorando num outro salão que fica bem lá na frente, e a gente do portão escutava elas adorando. E quando a gente chegou no salão, aquelas milhares de crianças cantando com todo o coração, com toda a força, né? Então aquilo me fez pensar muito na nossa realidade aqui, né? Porque, como o pastor Pedro falou, elas não têm muitas coisas, né? Tem falta de muitas coisas, mas é o coração adorador, né, que chama muita atenção. A alegria delas em louvar. E quando a gente entrou naquele salão, né, Thaís? E a minha esposa também. Sabe aquelas experiências que você não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu? Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês do que é adorar com meio de 300 pequeninos. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos Ele suscita o perfeito louvor. Espero que funcione tudo certinho. E quando pode deixar apagado, querida, vou colocar mais um. E quando a gente foi arrebatado por aquele momento de adoração, pensando em quem estava cantando e com a força que estava cantando, eu me lembrei que num outro dia eu estava conversando com uma garotinha de 11 anos. E eu perguntei para ela, há quanto tempo você está na Casa das Formigas? Ela disse, eu estou aqui há 6 meses. Eu digo, você gosta daqui? Ela falou, gosto. Aqui a gente brinca, aqui a gente tem comida, aqui a gente tem amigos, aqui a gente é cuidado. E eu fiz uma pergunta para ela assim, o que você mais gosta dessa instituição? Sinceramente, irmãos e irmãs, eu achei que ela ia falar assim, da comida, do brinquedo, da roupa, do uniforme. Sabe o que ela me respondeu? Ela disse assim, o que eu mais gosto da Casa das Formigas é porque aqui eles me ensinam a orar.
Eu quero te convidar nessa noite a abrir os seus lábios e dar toda a glória ao nosso Deus. E juntar-se a nós, a essas 300 crianças, a juntar-se às nações mais distantes de nós. Essa é uma igreja que busca Deus, ama as pessoas e tem o desejo de alcançar as nações. É uma igreja missionária. Deus há de colocar um novo cântico nos nossos lábios, para que a glória seja sempre do Senhor e para que a nossa vida seja mudada. Há poder na adoração. Você vai voltar para casa hoje e eu vou voltar para minha, adorando e dizendo: a Ele seja a glória. Eu quero te convidar a ter uma experiência um pouco diferente. Se você puder ficar em pé comigo. Um dia e em pouco tempo estaremos diante do trono do Cordeiro. E a Bíblia diz que lá toda língua, toda nação, todo povo, toda tribo, toda raça adorará ao Rei Jesus. Eu não sei se no céu nós vamos cantar em português, ou em chinês, ou em mandarim, ou em japonês. Que língua será? A Bíblia não diz. Mas eu quero te convidar a adorar ao Senhor hoje em Xangana. Mas pastor, como? É simples assim. Kukwetsi maikaena, kukwetsi maikaena, kukwetsi maikaena, launailiki, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Amém. Sim, Senhor, recebe a nossa adoração nessa noite. O teu povo se prostra diante de ti. Um novo cântico nos lábios dos teus filhos e filhas. Visita, Pai, a nossa vida. E para concluir, e nós orarmos. O último livro da Bíblia, quase terminando. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. O Senhor Jesus diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas
todas as coisas. Vamos dizer juntos isso? Eis que faço novas todas as coisas. Eu sei que o Senhor falou comigo hoje. Eu sei que o Senhor falou com você. E eu quero orar com você e por você. É hora de nós respondermos a mensagem e nos apresentarmos diante do Pai amoroso, rogando mais uma vez a Ele que abra a nossa visão, que nos faça perceber o quanto somos amados, mesmo em meio ao deserto, porque Ele está preparando um novo caminho. Mas acima de tudo, que Ele coloque um novo cântico nos nossos lábios. Toda palavra de murmuração, toda palavra de medo e de desesperança caia por terra em nome de Jesus. E a partir de hoje, dos nossos lábios, fluirão louvores ao Rei dos Reis. Se você deseja consagrar-se ao Senhor, se você deseja talvez pela primeira vez entregar sua vida a Jesus, Deus te trouxe aqui e você hoje reconhece que precisa de Jesus na sua vida. Eu não estou te falando de igreja ou de religião, estou te falando de uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. Convide-o para entrar na sua vida e ser o teu Senhor e o teu Salvador. Saia do seu lugar, junte-se a mim, enquanto damos a Ele toda a glória, toda a glória. Eu quero orar com você e quero orar por você. Você que está entregando sua vida a Jesus, venha, junte-se a mim aqui. Você que precisa de um toque de Deus nos seus lábios, assim como Deus tocou o profeta Isaías nos lábios e mudou a sua fala, saia do seu lugar, venha à frente. Ele vai te dar uma nova visão, um novo caminho, uma nova adoração, em nome de Jesus. Vem, querido. O Senhor te chama nessa noite, Ele te toca, sai do seu lugar, entregue-se a Cristo. Sim, Senhor, ao Senhor a glória. Se você puder ficar com seus olhos fechados, para que nada te atrapalhe, o pastor desta igreja vai orar por você. O anjo que Deus colocou neste lugar, ele vai te abençoar. Mas eu quero, assim do jeitinho que estamos, nem precisa acender luz, nada. Eu só quero que você faça um sinal com sua mão, se pela primeira vez hoje você está entregando a sua vida a Jesus. Você nunca fez essa oração antes, você está dizendo: Senhor, entra na minha vida. Eu me entrego a Ti, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Pela primeira vez, você está se entregando a Ele. Erga uma de suas mãos bem alto, só para eu ver. A igreja está com os olhos fechados. Amém, amém. Pela primeira vez, você nunca fez essa oração. É a primeira vez, é a primeira vez. Você que está levantando a mão, eu te peço que você não vá embora sem antes procurar um líder aqui da igreja. Há pessoas com coletes de intercessão. Ao pastor aqui, às pessoas desta comunidade. Não vá embora sem conversar com eles e dizer: hoje Deus entrou na minha vida, hoje eu me entreguei a Jesus. Eles vão te ajudar, eles vão caminhar com você, eles vão te orientar, eles vão te apoiar, vão te abençoar. Você que veio buscar a tua bênção nessa noite, abra o seu coração e receba da parte de Deus. Senhor, nós estamos aqui diante do Seu altar. O Senhor conhece os nossos passos, vê os nossos pés empoeirados de tanto caminharmos no deserto, vê, ó Deus, os nossos lábios ressecados de tanto pedir por água. Deus, o Senhor vê os nossos olhos
sendo ofuscados de tanto brilho de uma luz que parece não acabar, que tem castigado um calor, a nossa pele tem sido ressecada. Mas Pai, essa noite o Senhor traz o bálsamo, essa noite o Senhor traz o alívio. Os nossos pés, ó Deus, são cuidados, os nossos olhos recebem um colírio dos céus. Ó Deus, nós recebemos o frescor, o sopro do Espírito Santo, mudando o ambiente, transformando o clima, alterando as circunstâncias, revertendo os quadros. Ó Pai, nós aqui estamos diante de Ti, olhando e já percebendo. Nós não estamos sem perceber, nós estamos já percebendo os caminhos sendo abertos, as portas sendo destrancadas. Ó Deus, os caminhos sendo aplanados, os outeiros sendo nivelados, para que o Teu povo caminhe em segurança, caminhe, ó Deus, na prosperidade, na bênção, na vida, na abundância que a Tua palavra nos promete, na fé, na certeza, na convicção de que o Senhor está ao nosso lado e nós não seremos atingidos. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite, abra os nossos olhos para contemplar os Teus feitos, em nossa comunidade, mas também em nossa vida, em nossa igreja, mas também no nosso trabalho, em nossa vida espiritual, mas também na nossa vida familiar. Abre os nossos olhos para contemplar os Teus feitos, não apenas de ontem, mas abre-nos da visão. Sonhos não envelhecem, sonhos não acabam com o passar dos anos, sonhos não são sufocados com o decorrer dos dias. Assim como essa mulher aos 52 anos de idade começou um novo sonho em seu altar, que hoje tem sido frutífero em Moçambique, assim, Pai, nós profetizamos novos sonhos surgindo no nosso meio, sonhos que estavam apagados, sonhos que estavam oprimidos, sonhos que estavam afogados em meio a decepções, em meio a frustrações, em meio a lamentos e reclamações. Nós profetizamos novos sonhos, sonhos nessa comunidade, sonhos, ó Deus, de ministérios, de lideranças, de homens e mulheres de Deus saindo desse lugar, servindo nesse lugar, servindo através desse lugar. As nações aguardam por gente que vai ser levantada em Sertanópolis, o Brasil aguarda por gente que está sendo levantada em Sertanópolis. Novos sonhos, ó Deus, de empresários que estão aqui nesse lugar, de pessoas que estão oprimidas, deprimidas e cansadas. Dá novos sonhos. Não, Senhor, não é mais remédios, não, Senhor, não é mais terapia, é novos sonhos da sua parte, novo tempo da sua parte. Eis que faço novas todas as coisas, faz novo tudo, Pai. Renova a esperança, renova a paz, renova a convicção. Abre os nossos olhos para contemplarmos e coloca os nossos passos nesse novo caminho, e dá-nos, ó Deus, um hino de louvor ao nosso Deus, um hino de adoração, ao Deus que tem feito todas as coisas, a Ele que tem feito tantas coisas em nosso meio. A glória, o louvor, o poder, agora para sempre. Te entregamos a glória, Senhor, te entregamos a glória. Glória a Ele, a glória, a Ele a glória. Glória, glória, glória. Você pode dizer isso? Glória ao Teu nome, Jesus. Em desertos ou em vales, glória, glória ao Seu nome. Glória, glória, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória, glória. Glória. Enche o céu essa noite, enche o céu com a glória ao nome de Jesus. Glória, toda glória, todo louvor é dado a Ti. Glória, glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória, glória, desde todos os tempos, desde todas as eras, por todas as nações.
Glória a Jesus, o nosso Deus, aquele que nos tira do lamaçal do pecado, aquele que firma os nossos pés sobre a rocha, aquele que coloca um novo cântico em nossos lábios, aquele que coloca um hino de louvor ao nosso Deus. Glória, glória para sempre ao Cordeiro Santo, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Toda glória para sempre a Ti, Jesus, para sempre a Ti, glória. Para sempre, amém. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Você que está em campanha, levante as mãos, por favor. Você que está em campanha, isso, segunda, terceira, até a sétima, levante suas mãos. E você que vai começar hoje uma campanha de oração, lembre-se, você vai começar a semana que vem, a segunda semana de oração já. Pega o seu cartãozinho, vai embora e lembre-se de voltar a semana que vem nessa perspectiva de que em 7 semanas um novo caminho será aberto, uma nova visão será dada e um novo cântico estará nos seus lábios, em nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos nesse lugar a bênção do Senhor sobre cada campanha, sobre cada pacto e propósito de oração. No seu altar nós nos dependemos e nos humilhamos. Seja honrado e glorificado o nome de Jesus através de tudo que experimentarmos, e que cada milagre que vivemos testifiquem do nome de Jesus em nós, através de nós, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você ir para sua casa, eu queria chamar o pastor Pedro aqui à frente, por favor, a esposa dele. Quero agradecer esse parceiro ministerial. Deus tem colocado pessoas tão especiais na nossa vida. Chamar minha esposa que veio aqui à frente, trazer uma pequena lembrança, uma singela lembrança. Agradecer a Thaís por estar conosco aqui. É sempre convidada a voltar também. Obrigado, Ruth. Obrigado, pastor. Nós louvamos a Deus por esse tempo tão especial que Deus tem concedido e essa amizade que Deus já tem dado a oportunidade, né? Deus nos colocou e cruzou nossos caminhos em 2004, quando eu era seminarista em Londrina, e Ele me levou, o pastor Pedro, a conhecê-lo, né? E também a conhecer uma igreja lá em Londrina, e depois disso Deus nos trouxe tão pertinho aqui. Nós louvamos a Deus pela vida deles. Vamos dar uma salva de palmas a essa família tão abençoada. Entregamos uma lembrança para vocês, para adocicar ainda mais. Obrigado pela dedicação de vocês na nossa vida. Amém. Estenda sua mão para cá. Senhor, obrigado por essa família. Que o Senhor os guarde e os proteja nessas coisas novas que o Senhor também está fazendo neles e através deles, Pai. Continua ampliando o ministério, continue abrindo as portas, alargando as tendas, e a influência do Teu Filho, no nome de Jesus, possa alcançar nações para a glória do Seu nome, Pai. Obrigado, conserve o Teu Filho e Tua filha, sua casa, e que todos sejam guardados debaixo da Tua poderosa e potente mão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, uma ótima semana, e não se esqueça, você que levantou a sua mão, a equipe de intercessão estará aqui à frente para orar com você antes de você ir embora, tá bom? Vão com Deus. Você que aceitou Jesus pode vir aqui à frente, nossa equipe vai orar com você. Até a semana que vem, se Deus permitir. Amém.